Fala galera, Manuel Thiago novamente, Fut Manager SA, trazendo a parte 2, a continuação da análise do balanço de 2020 do Botafogo, para ajudar você, torcedor alvinegro, a entender de uma vez por todas como que funciona a dívida do Botafogo, saber se de fato o clube, pelas suas próprias pernas, tem condições de pagá-la e se tem, em quanto tempo e o que ele precisa fazer efetivamente para que isso venha a acontecer. Então, na parte 1, a gente entendeu que dívida é essa, como que ela está dividida, quanto é o trabalhista, quanto é o civil, quanto é tributário, o que é o que. A gente dividiu tudo para organizar esse pensamento na mente de vocês. Caso você não tenha assistido a parte 1, aqui em cima vai aparecer um card, você clica nele, ou melhor, vai ser aqui em cima, na parte aqui direita do seu vídeo, isso aí. E aí você clica nele e você vai ficar sabendo de tudo que você precisa para poder ser introduzido nesse assunto. Aqui na parte 2, a gente vai avaliar agora as medidas que o Botafogo precisa fazer. Nós vamos te contar se o Botafogo realmente está fazendo o que deve ser feito e se estiver fazendo o que deve ser feito, em quanto tempo o Botafogo vai conseguir se livrar de toda essa dívida que assola o clube há tantos anos e não permite que o Botafogo finalmente possa investir na sua base, possa investir na compra de atletas, possa investir em elencos cada vez mais qualificados, ou seja, que o Botafogo possa evoluir para se transformar num clube realmente competitivo. E se você ainda não está inscrito nesse canal, por favor, aqui embaixo tem o botão de inscrever-se, tem o botão do sininho para você não perder nenhum conteúdo novo. Vocês sabem que eu trago muito conteúdo de qualidade aqui para o Botafogo, então você certamente não vai querer perder nenhum deles. Então não deixe de se inscrever aqui no canal, beleza? Já deixa o seu like aí, no final do vídeo me dá um comentário dizendo, olha, legal esse vídeo, o caminho é esse mesmo, ó, eu gostaria que você desse informação A, informação B, que eu acho que ficou faltando, para poder trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Agora vamos ao que interessa. Como vocês viram no vídeo 1, a dívida civil do Botafogo, ela é na ordem de 100 milhões de reais. Na verdade, o balanço traz ali como bancário 90. Beleza, se você pegar esses 90 e dividir por 72 meses, por que 72 meses ou 6 anos? Porque é o prazo que a lei do clube empresa traz como prazo máximo para pagamento das dívidas, ou seja, o Botafogo vai apresentar, ou melhor, já até apresentou e já ganhou na justiça o direito de centralizar suas dívidas cíveis em 72 meses. Portanto, o Botafogo vai pagar todo esse passivo em 6 anos. Se você pegar 90 e dividir lá por 72, você vai chegar ao valor de 1,3. Ou seja, o Botafogo vai pagar durante 6 anos 1,3 milhão de reais por mês. Isso é pesado? Claro que é pesado. Mas se você parar para pensar que daqui a 6 anos a gente vai ter zerado isso, e se você fizer isso aliado a uma gestão responsável que não construa novas dívidas, o que você vai ter ao final de 6 anos? O passivo totalmente liquidado do ponto de vista da dívida cível, o que é ótimo para o Botafogo. Porque daqui a 6 anos a gente vai deixar de pagar esses 1,3, isso vai sobrar no caixa do clube. Então se a folha salarial é de 3 milhões, ela agora vai poder passar a ser, por exemplo, de 4,3. Já pararam para pensar nisso? Então assim, bem legal, né? Então isso que o CEO Jorge Braga conseguiu recentemente da centralização das dívidas cíveis do Botafogo acaba com as penhoras sobre as contas do clube e dá um horizonte com segurança jurídica para que o Botafogo saiba exatamente quando que ele vai se livrar desse pedaço pesado do seu passado. O mesmo vale para as dívidas fiscais. Agora não com a lei do clube empresa, mas com a lei do Profut. As dívidas fiscais do Botafogo que são na ordem de 336 milhões de reais. Então uma grande mentira que a associação sem fim lucrativo não pague imposto no Brasil. Paga muito. O Botafogo deve quase 336 milhões de reais só em impostos. Então como é que não paga imposto? Paga imposto sim. Pode até não pagar um imposto ou outro, mas paga no seu global muita tributação. Beleza? O Botafogo já dividiu isso em 240 meses, ou 20 anos, já vem pagando há alguns anos, há uns bons 2, 3 anos, porque já vem pagando isso há uns bons 2, 3 anos, porque essa lei do Profut ela é lá de 2017, salvo engano. E o Botafogo está em dia com ela. Então, o Botafogo paga 1,4 milhão por mês de Profut para quitar o passado. Então, se você pegar o mesmo marco temporal dos 6 anos lá da dívida civil, né, que a gente está pagando no ato civil a partir de agora, que a gente conseguiu por meio do CEO Jorge Braga, uma grande vitória do Botafogo na justiça, na prática você vai ter 1,4 vezes 72, que dá ali algo em torno de 100 milhões de reais. Na verdade, o número exato é de
100,8 milhões de reais. Então, tá tranquilo. Assim, o Botafogo dos 336, ao final de 6 anos, vai ter pago pelo menos 30% disso, 100,8 milhões de reais, que é uma coisa também muito boa. Então percebam, embora a dívida civil acabe lá durante os próximos 6 anos, o Profut vai continuar por mais 14 anos, né? O que é péssimo. O que é péssimo, mas pelo menos o Botafogo se livra da civil e tem de forma organizada a tributária. E aí a gente chega no grande drama do Botafogo, que é a dívida trabalhista. O Botafogo deve hoje 445 milhões de reais de dívida trabalhista. Um inferno na nossa vida, vive empenhorando as nossas contas, mas o Botafogo construiu essa dívida e ele tem que pagar. A lei do clube empresa também traz essa solução do ato trabalhista, né? O ato trabalhista agora não mais como um mero entendimento do tribunal, mas garantido pela lei do clube empresa, portanto com segurança jurídica. O Botafogo vai poder pegar esses 445 milhões, dividir em 72 meses, o que daria uma parcela de 6,2 milhões por mês. Então o Botafogo já tem que pagar 1,3 do ato civil, 1,4 do Profut, 1,3 com 1,4 dão ali 2,7. Agora você soma isso a 6,2 e o total disso vai dar uma coisa enorme, vai dar 8,9 milhão por mês. É exatamente esse ponto da dívida trabalhista que pega o Botafogo. Eu não tenho a menor dúvida que o Botafogo não tem receita hoje para pagar isso. Bancar 8,9 milhão por mês só de pagamento do passado. Não tem. Esse que é o X da questão. Para isso, o Botafogo precisa aumentar as suas receitas. Então, eu vou vir aí na parte 3 falando sobre as receitas do clube, segundo o balanço 2020, e apontando tudo que o Botafogo pode fazer para explodir as suas receitas, para ter fôlego financeiro para pagar o passado, no mínimo ali nos próximos 6 anos, porque em 6 anos a gente mata trabalhista, mata civil, e aí o time fica tranquilo. Aí o clube fica tranquilo, você vai ter uma redução mensal ali de 6,2 mais 1,3, ou seja, você vai ter 7,5 milhões de reforço no fluxo de caixa. Mas para isso o Botafogo no curto espaço de tempo precisa conseguir explodir as suas receitas. Isso é possível de ser feito? O senhor Jorge Braga vem mostrando que sim, e quanto antes o Espaço Lonier estiver funcionando e a gente conseguir vender atletas, sim, é possível, sobretudo numa vitrine de Série A. E eu vou mostrar como que isso é possível para vocês. Então um grande abraço. Até o próximo vídeo e não percam a parte 3. A dívida civil do Botafogo, ela é na ordem de 100 milhões de reais. Na verdade, o balanço traz ali como bancário 90. Beleza, se você pegar esses 90 e dividir por 72 meses, por que 72 meses ou 6 anos? Porque é o prazo que a lei do clube empresa traz como prazo máximo para pagamento das dívidas, ou seja, o Botafogo vai apresentar, ou melhor, já até apresentou e já ganhou na justiça o direito de centralizar suas dívidas cíveis em 72 meses. Portanto, o Botafogo vai pagar todo esse passivo em 6 anos. Se você pegar 90 e dividir lá por 72, você vai chegar ao valor de 1,3. Ou seja, o Botafogo vai pagar durante 6 anos 1,3 milhão de reais por mês. Isso é pesado? Claro que é pesado. Mas se você parar para pensar que daqui a 6 anos a gente vai ter zerado isso, e se você fizer isso aliado a uma gestão responsável que não construa novas dívidas, o que você vai ter ao final de 6 anos? O passivo totalmente liquidado do ponto de vista da dívida civil, o que é ótimo para o Botafogo. Porque daqui a 6 anos a gente vai deixar de pagar esses 1,3, isso vai sobrar no caixa do clube. Então se a folha salarial é de 3 milhões, ela agora vai poder passar a ser, por exemplo, de 4,3. Já pararam para pensar nisso? Então assim, bem legal, né? Isso que o senhor Jorge Braga conseguiu recentemente da centralização das dívidas cíveis do Botafogo acaba com as penhoras sobre as contas do clube e dá um horizonte com segurança jurídica para que o Botafogo saiba exatamente quando que ele vai se livrar desse pedaço pesado do seu passado. O mesmo vale para as dívidas fiscais, agora não com a lei do clube empresa, mas com a lei do Profut. As dívidas fiscais do Botafogo que são na ordem de 336 milhões de reais, então uma grande mentira que a associação sem fim lucrativo não pague imposto no Brasil, paga muito, o Botafogo deve quase 336 milhões de reais só em impostos. Então como é que não paga imposto? Paga imposto sim, pode até não pagar um imposto ou outro, mas paga no seu global muita tributação, beleza? O Botafogo já dividiu isso em 240 meses, ou 20 anos. Já vem pagando isso há uns bons 2, 3 anos, porque essa lei do Profut ela é lá de 2017, salvo engano. E o Botafogo está em dia com ela, então o Botafogo paga 1,4 milhão por mês de Profut. Se você pegar o mesmo marco temporal dos 6 anos lá
da dívida civil, né, que a gente está pagando no ato civil a partir de agora, que a gente conseguiu por meio do CEO Jorge Braga, uma grande vitória do Botafogo na justiça, na prática você vai ter 1,4 vezes 72, que dá ali algo em torno de 100 milhões de reais. Tá tranquilo, assim, o Botafogo dos 336, ao final de 6 anos, vai ter pago pelo menos 30% disso, 100,8 milhões de reais, que é uma coisa também muito boa. Então percebam, embora a dívida civil acabe lá durante os próximos 6 anos, o Profut vai continuar por mais 14 anos, né? O que é péssimo. O que é péssimo. Mas pelo menos o Botafogo se livra da civil e tem de forma organizada a tributária. E aí a gente chega no grande drama do Botafogo, que é a dívida trabalhista. O Botafogo deve hoje 445 milhões de reais de dívida trabalhista. Um inferno na nossa vida, vivem penhorando as nossas contas, mas o Botafogo construiu essa dívida e ele tem que pagar. A lei do Clube Empresa também traz essa solução do ato trabalhista, né? O ato trabalhista agora não mais como um mero entendimento do tribunal, mas garantido pela lei do Clube Empresa, portanto com segurança jurídica. O Botafogo vai poder pegar esses 445 milhões, dividir em 72 meses, o que daria uma parcela de 6,2 milhão por mês. Então o Botafogo já tem que pagar 1,3 do ato civil, 1,4 do Profut, 1,3 com 1,4 dão ali 2,7. Agora você soma isso a 6,2 e o total disso vai dar uma coisa enorme, vai dar 8,9 milhão por mês. É exatamente esse ponto da dívida trabalhista que pega o Botafogo. Eu não tenho a menor dúvida que o Botafogo não tem receita hoje para pagar isso. Bancar 8,9 milhão por mês só de pagamento do passado. Não tem. Esse que é o X da questão. Para isso, o Botafogo precisa aumentar as suas receitas. Então, eu vou vir aí na parte 3 falando sobre as receitas do clube, segundo o balanço 2020, e apontando tudo que o Botafogo pode fazer para explodir as suas receitas, para ter fôlego financeiro para pagar o passado, no mínimo ali nos próximos 6 anos, porque em 6 anos a gente mata trabalhista, mata civil, e aí o time fica tranquilo. Aí o clube fica tranquilo, você vai ter uma redução mensal ali de 6,2 mais 1,3, ou seja, você vai ter 7,5 milhões de reforço no fluxo de caixa. Mas para isso o Botafogo no curto espaço de tempo precisa conseguir explodir as suas receitas. Isso é possível de ser feito? O CEO Jorge Braga vem mostrando que sim, e quanto antes o Espaço Lonier estiver funcionando e a gente conseguir vender atletas, sim, é possível, sobretudo numa vitrine de Série A. E eu vou mostrar como que isso é possível para vocês. Então um grande abraço, até o próximo vídeo e não percam a parte 3.